Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso vídeo. Nossa convidada, Gorete, da comunidade dos Arturos. E o assunto que nós vamos desenvolver agora tem a ver com o ano da pandemia, a visibilidade do povo negro, a violência contra o povo negro, cidadania, tem a ver também em como resolver todos esses problemas e comemorar os 300 anos de Minas Gerais. Vamos ainda abordar o assunto que é o foco principal do nosso vídeo de hoje, que é a história da comunidade dos Arturos. Vem com a gente. Gorete, eu cheguei até a comentar com você no WhatsApp a questão que agora a gente está vendo, principalmente esse ano de pandemia, esse ano tão atípico, que a gente está vendo, primeiro a pandemia. Os gráficos nos mostram, isso não tem como você desviar a atenção disso, que a população que mais está sendo penalizada nessa pandemia é a população pobre e negra. Então, quando a gente vê, por outro lado, os movimentos que estão surgindo, como Vidas Negras Importam, né, que estão surgindo, que estão crescendo, que estão tomando, até que enfim, tomando vulto, e não apenas pela população negra, mas pela população em geral, que foi o primeiro movimento que a gente está vendo, todos se unindo. O que você acha? Você acha que as coisas estão mudando? Você acha que tem muito para mudar? O que você está vendo desse ano de pandemia, com todos esses nuances que a gente está vendo com relação à nossa população, principalmente a população negra, a violência policial, o racismo, o preconceito com relação aos trabalhadores, o feminicídio, né? O que você acha que está acontecendo? É porque nós estamos dentro de casa que isso está, sabe, emergindo, ou isso já passou da hora de realmente estar sendo colocado? Olha, Fernanda, vou te falar uma coisa. 10% da população mais pobre que a gente tem no país hoje, 75% é negra. Então, a gente percebe o seguinte, que isso sempre esteve presente na nossa sociedade brasileira. Só que agora, com a questão da pandemia, a gente percebe que vai acentuar de uma forma muito mais forte. Por quê? A maioria da população que está dentro das cadeias é a população negra. A maioria do pobre que está passando fome e desempregado é a população negra. A maioria das mulheres que sofrem pelo feminicídio são mulheres negras. A maioria da juventude que é massacrada e morta na mão da polícia é a juventude negra. As crianças também. Que são mal amadas, que estão na fila de adoção. As crianças sem família e órfãos. A maioria também são crianças. Sofrendo abusos. A maioria das crianças que sofrem abuso são crianças negras. Então, a gente observa que, quando eu falo de história de uma nação, de um povo que se chama Brasil, a gente remete lá de como que tudo isso foi formado. Porque a maioria da população que foi sequestrada da África e traga para cá foi a população negra. A maioria da população brasileira é negra. Então a gente pergunta,
Cadê as políticas públicas? Cadê a gestão pública? Nesse país só se governa para brancos? Nesse país só faz leis para brancos? O que acontece com a gestão desse país que ainda nega e pesa muito na questão da qualificação? Por quê? Por que o policial ele vai para a rua com essa falta de formação? Com esse entendimento que ele tem que atirar primeiro para depois ele ver quem é, simplesmente por causa da cor da pele. E tem uma diferença em como ele aborda o branco e como ele aborda o negro. Como ele aborda num bairro rico e como ele aborda num bairro pobre. Numa comunidade, como que ele entra numa comunidade. Pois é, esses deslizes não estariam na formação? E outra coisa, como que eu falo de cidadania num país extremamente racista, com separações de raças, com separações de classes, não existe cidadania. Então, que cidadania é essa que é pregada politicamente? Pelos governantes. E no caso da mulher, então, a mulher já tem uma falta de direitos, toda uma forma diferente de ser vista pela sociedade, uma falta de reconhecimento só pelo fato dela ser mulher. E quando ela é negra, favelada ou lésbica, então? Ainda tem mais isso. Ainda tem mais isso. Então, assim, cai aprofundamente de uma forma muito mais violenta sobre esse corpo negro. Nós estamos falando de corpos negros. A mesma coisa no que diz respeito à juventude. A juventude negra está sendo toda desfacelada e morta, igual fizeram com os índios no período da colonização. Por que eu olho para a sociedade brasileira e não vejo o rosto do índio nos corpos brasileiros? Porque essa população foi morta e dizimada, gente. Está acontecendo a mesma coisa com a população negra. E aí? A quem a gente vai recorrer? Se a gente hoje convive com governos extremamente preconceituosos, racistas, que não conseguem olhar para a população menos favorecida desse país, que é, na grande maioria, negra, indígena, pobre, desempregada. Então, assim, aí a gente pergunta, como resolver isso? Onde está a questão maior? Como a gente comemora 300 anos de Minas Gerais, num país que tem quase 600 anos e que a gente ainda precisa lutar todos os dias para provar que a gente é inteligente, que a gente é negro sim, que a gente é um ser humano, que ninguém é melhor do que ninguém. Que cidadania é essa que é pregada para nós, onde a gente tem que provar o tempo todo quem a gente é? Por que a gente tem que provar o tempo todo que a gente precisa de um território, que a gente tem que ter uma religião, que a gente tem a nossa cultura, as nossas tradições? Por que a gestão pública nega para nós o tempo todo os nossos direitos? A gente não estaria vivendo uma colonização contemporânea? Que país é esse? Que lugar é esse? Onde nós estamos? Quem somos nós hoje? Ô Gorete, pensando aqui nesses 300 anos de Minas que vai ser comemorado agora dia 2 de dezembro, eu estou aqui imaginando Minas Gerais, a capitania só se tornou Minas depois de uma luta entre emboabas, né? Depois de uma luta entre paulistas e coroa. Então, assim, bandeirantes e coroa. E quem saiu ganhando? A coroa. Então, em momento nenhum, aquele da terra saiu ganhando. Isso já tem 300 anos. Quem que formou a base de Minas? Porque Minas veio a ser a grande capitania após a descoberta do ouro. Porque até então era o Nordeste. Então, só após a descoberta do ouro é que Minas veio tomar o formato que é hoje Minas. Agora, quem que foi a base dessa Minas aurífera? Como que a gente não valoriza quem veio de outras terras para cá? E eu queria que você falasse sobre isso, porque quem veio para cá foi gente, não foi escravo não, foi gente.
e foi gente que vieram de outros reinos, assim como o pai do Arthur, não é? Então eu queria que você me falasse disso, já colocando pra gente o Camilo, o Arthur Camilo e a comunidade dos Arthurs. Você consegue pegar esse gancho? Olha, uma coisa eu vou te falar, Fernanda. A maioria das coisas, dos avanços, das vitórias que aconteceram com esse país que a gente chama de Brasil, essa base, a gente diria que ela seria toda africana, porque o número de negros que foram retirados da África e trazidos para cá foi um número enorme. E a maioria desses negros, eles não eram uma pessoa qualquer, igual é colocado na história, porque a maioria vieram de Angola. E Angola já era um reino todo técnico, formalizado, com o seu rei, com toda a sua tecnologia. E quando eles são trazidos para cá, eles trazem toda essa tecnologia para fazer a construção desse país. Então, a grande maioria sabiam muito bem lidar com a agricultura, sabiam muito bem lidar com as minas. Eram especializados. Eles eram super especializados. Então, para a gente chamar esse território hoje de Minas Gerais, a gente fica fazendo uma ideia, sabe? Das bases que formou Minas Gerais. E a gente vai conseguir fazer uma análise de toda essa tecnologia avançada que essa população tinha para fazer essa extração do ouro, essa extração do diamante, para construir esse país, para ele estar no que ele ainda vem construindo e como que essa população ainda é vista. Porque tudo que a gente tem no país até hoje é de muita luta. Os nossos ancestrais, eles lutavam o tempo todo, através do banzo, através dos abolicionistas, através de todas as guerras que foram feitas nesse país. As bases dessa guerra era toda negra, indígena. Porque quem que ia lá? Quem que estava na frente? Quem que estava por trás de toda essa abolição, de todas essas lutas? Eram os negros. E a gente vai ter aqui no país grandes escritores que, para eles serem vistos e para que o livro dele fosse publicado, ele aparecia como se ele fosse branco, mas atrás daquela cara branca era um escravo, era um negro. Então a gente queria deixar claro para a nação brasileira que nós não descendemos de escravos, que nós descendemos de reis, de rainhas, de nações que tinham toda uma tecnologia, que sabia muito bem lidar com essas coisas, que trouxe toda essa riqueza cultural que forma o país hoje. E no caso da comunidade dos Arturos, a gente vai ter o Camilo Silvério, que vem de Angola e que é vendido por um fazendeiro aqui, né, de Esmeralda. E o Camilo, ele tinha toda uma técnica para lidar com a terra, porque ele sendo escravo e morando nessa fazenda em Esmeralda, o Camilo ele trabalhava para vários fazendeiros aqui na região de Contagem, porque através dessa última pesquisa agora feita pelo IEFA, o Camilo ele consegue comprar essas terras aqui. Nós temos a escritura dessas terras, porque ele ganhava um dinheirinho trabalhando para esses fazendeiros aqui da região de Contagem. Então ele compra essas terras e deixa no nome dos filhos. E como a vida do escravo era muito curta, quando o Arthur, que era um dos filhos do Camilo, faz 9 anos de idade, o pai dele morre.
O Arthur, ele nasce na lei do ventre livre, mas como o pai dele era escravo, ele morava nessa fazenda em Esmeralda com o pai dele. E o fazendeiro, o dono do pai dele, era padrinho dele. Aí o pai dele morre, ele vai e pede para o fazendeiro para ele ir no velório do pai dele, para ele dar a última bênção do pai dele. O pai dele participava da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O Arthur participava junto com o pai dele. E o pai dele consegue passar todos esses conhecimentos da África, da ancestralidade dele, para o Arthur. Aí o Arthur chega para o fazendeiro e pede para ele ir no velório do pai. O fazendeiro pega o chicote, bate com o Arthur, quebra os dentes do Arthur, não deixa o Arthur ir fazer essa despedida do pai. E os filhos de Arthur contavam para nós que o pai deles, ele chorou tanto e ficou tão revoltado que ele, naquele momento, ele chora muito e jura que quando ele crescesse, tivesse a família dele, que ele queria os filhos dele todos morando em volta da casa dele, para os filhos dele não sofrer o tanto que ele sofreu de não poder despedir do próprio pai. Então daí que vem a formação da comunidade dos Arturos mais tarde. E aí, quando ele mais velho, ele vem para cá. Ele descobre que o pai dele tinha dele. essa terra no nome dos filhos. Aí ele casa, né, com Carmelinda, depois de já ter o primeiro casamento. Ele fica mais ou menos 1 ano casado, fica viúvo. Aí ele casa com a irmã da esposa dele, que é a Carmelinda. E com a Carmelinda é que ele vem para cá, né? E vai criar os seus filhos sob a tradição da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Ele consegue ensinar para seus filhos toda essa cultura, toda essa tradição que a gente tem na comunidade até hoje, e onde essa comunidade é formada com todas essas famílias. E através dos filhos dele, ele consegue resgatar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem, que é a nossa própria Irmandade que a gente mantém até hoje. E a gente está aqui na capela de Nossa Senhora do Rosário. Deixa eu parar aqui. Gorete, para finalizar, eu quero que você mande agora, falando para os alunos que vão ouvir essa entrevista. O que você pensa dessa Minas Gerais, desses 300 anos de Minas? O que você pensa para eles em termos de educação, em termos de reconhecimento da comunidade, reconhecimento dos valores, da respeito à religiosidade e também o pertencimento? O que você pode falar para eles? Bom, gente, eu diria o seguinte, que nós, seres humanos, a gente precisa muito resgatar em nossos corpos, na nossa vida, a questão do respeito em relação ao outro, a cultura das outras pessoas, a forma de ser, de viver, a religiosidade, porque na verdade todas as pessoas merecem ter o mesmo direito que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode mais do que ninguém. Porque às vezes a gente se ilude muito quando a gente fala assim, somos iguais, temos os mesmos direitos, porque nós sabemos que nós não somos iguais. O nosso próprio corpo mostra para nós que nós temos um lado direito e um lado esquerdo. Então, assim, as pessoas que são racistas, que são preconceituosas, elas não têm ideia do que elas causam no ser humano quando a pessoa passa por um momento desse ou por uma diminuição por esses motivos. Eu, enquanto professora, enquanto
família, porque eu tenho famílias também, eu tenho muitos parentes. Enquanto ser humano, eu ouço muito as pessoas. A vida inteira eu parava as minhas aulas para ouvir os meus alunos. E o entendimento de todas as formas que seriam por questões sociais, por questões religiosas, por questões de gênero. E o tempo todo eu percebia e percebo até hoje que o sofrimento que o ser humano desse sente por esses motivos é tremendo, gente, é muito profundo. Vocês não têm ideia do que sente uma criança quando ela passa por um racismo, por um preconceito. Então eu queria dizer o seguinte, que ser humano nenhum precisa ser diminuído, que pessoa nenhuma a gente não deve aceitar e nem que a gente não deve fazer isso com ninguém e nem permitir que isso aconteça na nossa frente, porque essas questões, essas lutas que envolvem as minorias, é uma luta de todo mundo, é uma luta de todos. Não é uma luta só minha porque sou negra. Esse ativismo não é só meu. Esse ativismo é de qualquer ser humano que consegue olhar para o outro e ver e sentir nele como ser humano também. Então essa luta, gente, é de todos, essa luta é nossa. E falar de Minas Gerais é falar de toda essa riqueza cultural, é de toda essa diversidade que encanta o nosso estado, não só o nosso estado, mas o nosso país, a essa grande nação que se chama Brasil. E o sonho da gente é que vocês cresçam com esse entendimento, valorizando a nossa história, valorizando a nossa cultura, valorizando as pessoas, as famílias, os seres humanos, com tudo que elas são e que elas carregam. E que ninguém é obrigado a carregar aquilo que eu acho. Não existe verdades. A minha verdade, ela não é única. Então, a gente precisa, a nível de educação, aprender o tempo todo essa questão do respeito, essa questão de que Deus não deixou nenhuma religião para ninguém. A forma dos ensinamentos que o grande mestre traz para a humanidade, que foi Jesus, é uns ensinamentos de amor, de perdão, de entendimento, de acolhimento, de sabedoria. E por que a gente não pode trilhar a nossa vida nesse sentido? Então, assim, é o que eu espero de vocês, porque amanhã, quem será o político é um de vocês. Amanhã, quem será o professor é um de vocês. Então, se você tem essa base dentro dessa espiritualidade maior, que nós podemos pegar como base o próprio Jesus, esse entendimento de que esse planeta aqui, olha, é de todos nós. A natureza, ela precisa ser cuidada por nós. Nós temos que ter essa consciência de que todos nós precisamos um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente não precisa levar nada quando a gente vai. Da mesma forma que a gente vem, a gente vai retornar. Então a gente precisa trabalhar esses princípios que faz parte da nossa vida, que tem a ver com a vida, que é valorizar a vida. Porque o resto a gente já tem. Então o que os políticos fazem com a gente, o que as pessoas fazem com a gente é para detonar, é para diminuir a gente, é para tirar a gente. As leis são construídas para diminuir a gente. Então a gente não aguenta isso mais, a gente não aceita isso mais. Então a gente exige e a gente chama que todos venham fazer parte dessa luta junto com a gente. Mas é nesse sentido de igualdade mesmo. É de entendimento de quem é a humanidade, que a humanidade precisa imediatamente ser resgatada. Obrigada, viu, Gorete?